aqueles que começam e poucos são aqueles que terminam. Mas Deus, individualmente, Ele conhece o coração de cada um, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe daquilo que você veio aqui buscar, e a Bíblia, ela é solícita, ela é a única que diz que Ele não despede ninguém de mão vazia. Se você veio aqui na intenção de melhorar como filho, em primeiro lugar, você veio no lugar certo. Porque quem melhora como filho é porque melhorou como adorador. E se melhorou como adorador e como filho, pode ter certeza, aí Deus te olha de uma maneira diferente e Ele também faz a sua vida melhorar. Porque tudo é consequência de atitudes e de atos. Eu estava meditando nesse tema, um tema muito profundo, um tema a qual eu tenho certeza que poucos, eu digo isso e Deus conhece o meu coração e a minha sinceridade. Nesse pouco tempo que temos ministrado a palavra do Senhor, nós vemos aí muitos títulos que se dão a campanhas, na maioria das vezes campanhas aí que só falam de chaves, de porta de casa, disso e outra coisa, e na verdade nós precisamos muito mais do que isso. Nesses últimos dias nós precisamos guardar a nossa coroa, nós precisamos guardar a nossa salvação. E Deus falava comigo, eu não vou fugir aqui do tema, eu falei para o Senhor que eu ia ser sincero naquilo que Ele colocou no meu coração, e Deus pegou e falou, fale, meu servo, a minha igreja, porque muitos que entrarão ali naquele lugar hoje, eles entenderão que o Deus de Israel não dorme, Ele continua sendo Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fale para ela assim, não permite e nunca deixe que a sua bênção vire maldição. Olhe todos para cá. Nunca permita e nunca deixe que a sua bênção se torne uma maldição. Porque a palavra santidade precisa ser bênção e não jugo. Existem pessoas que têm medo de falar em santidade porque não conseguem viver em santidade. Santidade não é ser santarrão e nem muito menos fanático. Santidade é ser separado. E principalmente do mundo que nos rodeia e que nos campeia. Livro de Josué, enquanto os irmãos aí vão procurar, capítulo 3, o verso 5 e até o verso 7, agradeço ao pastor Carlos. Amém? Mais uma vez, pastor Carlos, que Deus abençoe por nos confiar essa tribuna aqui sagrada. Revejo aqui amigos, pastor Dirceu. O pastor Vanderlei é mais do que um amigo já. Além de xará, é uma pessoa a qual muitas das vezes nós compartimos coisas aí tremendas do céu. Pastor Fábio Ribeiro, fazia tempo que eu não via essa pessoa abençoada. Eu carrego o pastor Fábio Ribeiro no peito. A partir do momento que eu aprendi a conhecer realmente esse homem de Deus, coisas mudaram no caminhar da minha itinerância, porque é preciso nós conhecermos pessoas que têm a nos passar alguma coisa. E o pastor Fábio Ribeiro, todas as vezes que tenho a oportunidade de se encontrar com ele, aprendo um pouquinho mais, não só pelo conhecimento que Deus o deu, mas pela humildade que ele carrega dentro do seu coração. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Os obreiros, pastora Sandra, todos aqui, vocês são minha família. Não, alguns estão perguntando, está sendo difícil o irmão Vanderlei voltar aqui, está pregando aqui. Irmãos, é que Deus tem, por infinita misericórdia, abençoado por demais o nosso ministério. Para os irmãos terem uma ideia, hoje deu vontade de ficar ali naquela sede. Eu vou ser sincero.
Eu cheguei um pouquinho, né? Eu vi aquela grande, pequena mulher que Deus me deu, grande por dentro e pequena na estatura, entrando ali na sede, com um sorriso Colgate aqui. E na hora que pegamos o folheto, estava ela lá como cantora oficial, ela se emocionou e o pessoal lá abraçou ela e o pastor olhou para mim e pegou e falou assim, ó, você vai, ela fica. E eu fiquei muito feliz. E por que com vontade de ficar? Porque muitas vezes era a Fernanda que tinha que me acompanhar. Agora é eu que vou ter que acompanhar ela. Porque muitos têm sido os convites. Fernanda, ela cresceu espiritualmente. E isso é um motivo de honras e glórias para o Senhor Jesus. Porque Ele sabe do esforço que nós temos procurado em sua casa. E a minha maior felicidade é ver a minha esposa feliz. Eu tenho um ministério, mas o meu ministério, perto do ministério que Deus deu para minha esposa, ele é pequeno. Porque eu conheço, e Deus mais do que eu conhece a sinceridade que aquela moça tem na obra de Deus. Então, eu me sinto aqui, eu estou aqui voando por dentro, por fora, estou muito feliz. E espero que Deus possa guardá-la por muitos e muitos anos, porque eu creio que apenas está começando o que Deus tem para a vida da Fernanda. Amém? Está escrito assim, livro de Josué, capítulo 3, do verso 5 em diante. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Verso 6, eu ia pedir para toda a igreja ler. 1, 2, 3. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus vos abençoe. Pode tomar os vossos assentos, engrandecendo a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, principalmente nesse livro que sucede a Torá do Antigo Testamento, nós aqui descobrimos que o Deus de Israel, que também é o nosso Deus, ele se lembra, e a sua lembrança jamais pode ser esquecida. De vez em quando, ou de vez sempre, acontece comigo, acontece com você, acontece conosco, a falta de lembrança de alguma coisa ou de alguém. Mas Deus é diferente, irmã Luísa. Deus, além de ter o nosso nome numa forma figurativa ou simbólica, na palma de sua mão, Ele é um Deus que tem tudo guardado. As nossas boas obras e também as nossas más obras. Está tudo guardado em sua mente. E o interessante de Deus é que quando um morre, um outro se levanta. E quando esse morre, muitas vezes, aos olhos dos outros, morreu com ele tudo. Já aos olhos de Deus, isso não acontece. O povo, nesse começo de capítulo, o povo estava se levantando de um grande baque. Moisés acabara de morrer. E no capítulo 1, você vê escrito no livro de Josué, o próprio Deus fazendo memória do nome de seu servo, e ele
diz para Josué ter bom ânimo, se levantar a sua cabeça, olhar ao horizonte, pois as coisas não tinham terminado. Pelo contrário, elas acabariam de começar a acontecer. Josué estava desanimado, estava triste e estava abatido. Por quê? Porque o seu líder tinha falecido. A pessoa a qual ele passou a maioria do tempo de sua vida se espelhando, acabara de falecer, de morrer. E Josué estava no encargo de agora por diante levar esse povo à terra prometida. Se você vê de um modo ou de outro, nós vamos aqui enxergar que sempre na vida de um homem de Deus, olha aí, Deus vai começar a falar, sempre na vida de uma serva do Senhor, vai existir a palavra responsabilidade. Responsabilidade para mim, responsabilidade para você, responsabilidade para nós. Josué, o que ele mais estava temendo não era a morte de Moisés, porque ele sabia que Moisés tinha morrido. Josué estava temendo principalmente a grande responsabilidade que agora estava aos seus ombros. E quando eu digo isso, eu translitero da página da Bíblia para a minha e para a tua vida a importância da santificação. Porque a própria Bíblia diz que sem a santificação é impossível agradar a Deus. Muitas vezes, pastor Carlos, essa palavra, ela pesa na mente, ela dói no corpo. Muitas das vezes ela atormenta a alma. Por quê? Porque existe, e eu creio, que até no nosso meio, pessoas que ainda não entendem o que é a santificação. Deus, a própria Bíblia diz que Ele é santo. E quando os serafins o adoram, eles o adoram dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eles entendem isso. Porque tem um corpo incorruptível e transformado que ainda nós não temos. Não é só por causa que ele tem esse corpo. É porque a natureza dos serafins é idêntica à natureza daquele que os criou. Só entenderemos o que é ser santo quando Deus moldar a nossa natureza. Na Bíblia, vemos o plano de santificação de Deus. Ele sempre procurou santificar o seu povo por meio de métodos, por meio de ações. Por quê? Porque quando Jesus veio, você vê o próprio Jesus tirando a espiga e desabrochando-a na forma de uma revelação, dizendo: Pai, eu vos peço que não vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Aí ele traz à tona e diz: mas para que isso venha a acontecer, santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Josué, ele tinha uma incumbência. E o povo precisava, pastor Vanderlei, enxergar um milagre novo. No meio do povo tinha Arana Corder,